Olá pessoal, bom, neste vídeo eu vou resolver uma questão do vestibular mais recente da UES, tá certo? O vestibular 2022.1. Então essa questão diz o seguinte: a solução da equação logaritmo de x na base 2 elevado a menos 1 mais logaritmo de x na base 3 tudo elevado a menos 1, logaritmo de x na base 4 elevado a menos 1, logaritmo de x na base 5 elevado a menos 1 igual a 2 é. Então tá aqui os itens, né? Então, para começar aqui essa questão, eu vou trabalhar com a propriedade da inversão da potência, né? Então, como o expoente é negativo, você sabe que fica uma fração que é 1 sobre a base, né? Que é o logaritmo de x na base 2, com expoente positivo, né? Então, isso aqui fica elevado a 1. Como esse elevado a 1 não vai ter efeito nenhum, então a gente não precisa colocar, tá certo? É simplesmente 1 sobre o logaritmo de x na base 2. Mais. E isso vai acontecer para todas as outras. Então eu vou ter aqui 1 sobre logaritmo de x na base 3 mais 1 sobre logaritmo de x na base 4 mais 1 sobre o logaritmo de x na base 5. Tudo isso aqui, né? Essa soma é igual a 2, tá? Logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar uma propriedade que é a mudança de base, tá? Mudança de base. Então, o que a mudança de base diz pra gente? Diz o seguinte: se eu tenho o logaritmo de A na base B e quero mudar para uma certa base C, então isso vai ser logaritmo de A na base C sobre o logaritmo de B na base C. Em particular, se eu quero mudar o logaritmo de A na base B para a base A, então o que acontece em particular? A gente vai ter o seguinte: eu quero mudar o logaritmo de A na base B para a base A. Então eu vou ter aqui o logaritmo de A na base B. Aplicando aqui a mudança de base para a base A, então em cima vai ficar logaritmo na base A e embaixo logaritmo na base A também. Então o que você percebe da mudança de base? Aqui vai ficar o logaritmo do que está em cima, né? Ó. E aqui embaixo vai ficar o logaritmo da antiga base, tá certo? Ó, B vem para cá. Então, aplicando esse raciocínio aqui, o A fica aqui e o B vai aparecer aqui embaixo, no logaritmo aqui de baixo. Só que acontece o seguinte: o logaritmo de A na base A é 1, né? Porque A elevado a 1 dá A, né? Então, isso é 1 sobre o logaritmo de B na base A, tá? Então, esse é um resultado que eu vou utilizar recursivamente aqui na nossa questão, tá certo? Essa inversão a gente vai voltar o caminho. Ou seja, esse 1 sobre o logaritmo de x na base 2, né, ele vai se tornar o logaritmo de 2 na base x, devido a esse processo aqui, tá certo? Ó, se eu colocar o logaritmo de 2 na base x, o que vocês percebem? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre o logaritmo, aí acontece com a inversão de posições, ó. Quem é o A? É o 2, ele vem para cá. Quem é o B? É o x, ele vem para cá. Então, você ter 1 sobre o logaritmo de x na base 2 é a mesma coisa que ter o logaritmo de 2 na base x. Isso vai acontecer em todas as outras frações aqui, tá certo? Então, é isso que eu vou utilizar. Vou apagar aqui, tá? Precisar desse espaço. E aí, para complementar o vídeo, posso fazer até uma demonstração da propriedade, para a gente relembrar, tá? Mas, por enquanto, vamos lá. Então, invertendo aqui, eu vou ter o logaritmo de 2 na base x. Mais aqui, de forma parecida, eu vou ter o logaritmo de 3 na base x. Aqui eu vou ter o logaritmo de 4 na base x. E para fechar aqui, o logaritmo de 5 na base x. Tudo isso aqui é igual a 2. Agora o que eu tenho que lembrar? Quando eu tenho soma de logaritmos todos na mesma base, tem uma propriedade que diz que a gente transforma isso no logaritmo do produto. Ou seja, isso vai ser o logaritmo na base x, né? Todos estão na mesma base x. De que? Do produto dos logaritmandos. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Tá? Tudo isso aqui é igual a quê? Tudo isso aqui é igual a 2. Então, vou multiplicar aqui. Eu vou ter o logaritmo
na base x de 2 vezes 3, 6, né? 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5 dá 120, né? Então talvez seja melhor do que a gente multiplicar, a gente deixar uma forma fatorada disso aqui. Observando que aqui vai ter o 2, o 3 já é primo, o 4 é 2 ao quadrado e o 5 é primo também, né? Igual a 2. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a definição de logaritmo. Essa base elevada ao número que está do outro lado, que é o logaritmo, né? É igual ao logaritmando aqui, tá certo? Ou seja, o que a gente vai ter aqui? O logaritmo, ou seja, vai ser, pela definição, x elevado a 2, né? É igual ao logaritmando 2 vezes 3 vezes 2 ao quadrado vezes 5. Bom, o que eu tenho que fazer agora? O x não pode ser negativo, né? A gente extrai a raiz quadrada de um lado e outro, né? Aqui você não coloca mais ou menos, que a gente sabe que o x é a base do logaritmo. Tem que ser positivo e diferente de 1, né? Então não precisa colocar mais ou menos. E aqui, como é raiz quadrada, e aqui vai cancelar, vai ficar só o x. E aqui, esse 2 que tem expoente 2 vai cancelar. Esse 2 aqui vai sair do radical, né? E dentro do radical vai ficar quem? Vai ficar aqui o 2, que já está, vezes 3, vezes 5. Então, portanto, o nosso x, pessoal, aqui vai ser 2, que multiplica raiz de 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 2 raiz de 30, tá? Esta é a única solução daquela equação inicial, tá? 2 raiz de 30. Então, aqui o item correto, pessoal, era o item A, tá certo? Bom, só para fechar o vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena demonstração da propriedade da mudança de base, tá? Então vamos lá, vamos demonstrar aqui a mudança de base, certo? Foi uma propriedade fundamental, né, juntamente com o logaritmo do produto, para a gente conseguir resolver a questão, né? E a gente utilizou a definição de logaritmo também. Então suponha que eu quero demonstrar que o logaritmo de b na base A é igual a logaritmo de b na base C sobre o logaritmo de A na base C. Então é isso que a gente quer demonstrar. Então o que a gente faz, pessoal? Eu vou dar nomes para esses três logaritmos aqui do lado. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar o logaritmo de b na base A de x, vou chamar o logaritmo de b na base C de y e vou chamar o logaritmo de C na base A, de A na base C, né, de Z. Então dei nomes para esses três logaritmos que estão aqui na propriedade. Então em seguida o que eu vou fazer em cada um deles? Vou aplicar a definição de logaritmo aqui. Então aqui A elevado a x tem que ser igual a B. Nesse aqui C elevado a y tem que ser igual a B. E nesse aqui C elevado a Z tem que ser igual a quem? Ao A. Então eu vou ter em consequência da definição três igualdades. A elevado a x igual a B. Aqui na segunda C elevado a y também é igual a B. E aqui na terceira C elevado a Z é igual a A, tá? Então eu vou dar um jeito agora de manipular essas igualdades aqui, né? Essas três equações aqui. Então o que eu percebo primeiramente? Que A elevado a x é igual a B e C elevado a y também é igual a B. Então o que eu vou concluir dessas duas primeiras aqui? Bom, se A elevado a x é igual a B e C elevado a y também é igual a B, então A elevado a x vai ser igual a C elevado a y, tá? Em seguida, o que eu vou fazer, né? Eu observei que ali eu tenho C elevado a Z igual a A. Então eu posso substituir aqui o A por C elevado a Z, aqui onde o A apareceu, ó. Aqui, ó. Então eu vou trocar o A por C elevado a Z. Então eu tenho C elevado a Z, só que o meu A está elevado a x. E do outro lado eu tenho C elevado a y. Então aqui eu sei a propriedade de potência que garante que eu vou multiplicar aqui os expoentes. Então eu vou ter C elevado a zx igual a C elevado a y. Ora, mas perceba que as bases aqui são iguais.
né? Então os expoentes têm que ser iguais, ou seja, o zx tem que ser igual a y. Mas aí se a gente trouxer o z dividindo para o outro lado, né? O que está multiplicando a gente sabe que vai passar dividindo. O que vai acontecer então? A gente vai finalizar com x igual a y sobre z. Portanto, nós acabamos de demonstrar a propriedade da mudança de base. Por quê? Porque o x, ó, a gente definiu ele, o x, ali como sendo o logaritmo de b na base a. Então tem um logaritmo de b na base a igual. Quem é o y? A gente definiu como logaritmo de b na base c. Então tem um logaritmo de b na base c sobre. E o z, para concluir, a gente definiu que é o logaritmo de a na base c. Então embaixo, logaritmo de a na base c. Então assim fica demonstrada a propriedade da mudança de base. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.